trazendo um review oficialmente sobre a hipótese do amor. Agora que eu cheguei na metade do livro, eu tenho como dar um pouco assim do meu feedback do que eu tenho achado da história, mas antes eu preciso falar sobre alguns pontos e colocar algumas considerações sobre a leitura de maneira geral. Eu tava vindo de uma série de livros da Ellie Kennedy, então eu me acostumei muito com a maneira que ela escreve. Eu li 7 livros seguidos e eu me acostumei muito com o jeito que ela escreve. Então eu sinto que ao mudar de escritora, você também precisa se adaptar. E é por isso que muita gente fala sobre ressaca literária, sobre você ainda não conseguir mergulhar e se conectar com os personagens, porque varia muito de autor para autor, né? Então, por exemplo, eu estava muito acostumada a ler com a visão da Ellie Kennedy escrevendo através dos personagens dela. Então, nos romances, cada capítulo é sempre narrado por um do casal, né? Ou a mulher ou o homem. Diferente da Ellie Hazelwood, que já escreve de uma outra maneira. Então, os personagens, eles estão sempre sendo colocados ali, né, nos capítulos, e eles fazem um misto, né, tipo, não tá sempre em primeira pessoa, às vezes tá na terceira pessoa, às vezes me parece muito que é ela mesma que tá contando a história, sabe, tipo, narrando, e não sob o olhar do próprio personagem. E isso muda muito de autor para autor. Então, como eu tava vindo de muitos livros seguidos da Ellie Kennedy, isso também fez com que eu demorasse um pouco para me conectar nessa história. Isso não quer dizer que não seja boa, porque eu tô adorando, mas eu acho que é um ponto que a gente deve considerar, uma vez que é fato que a gente talvez prefira a escrita de uma do que de outra, né? Então, como eu tava muito acostumada com a da Ellie Kennedy, para pegar a maneira que a Ellie Hazelwood conta as histórias, demorou um pouquinho. E agora, falando um pouco mais sobre a história. Eu tô adorando a Olive. Achei muito interessante a maneira como essa história começa, principalmente porque no meio você começa a ver que muitas das coisas que foram colocadas ali nos primeiros capítulos, elas estão fazendo sentido porque vai se amarrando na história. Eu amei a parte da lente de contato, super me identifiquei porque eu sou adepto a lentes de contato. Então eu achei muito engraçado. A parte do protetor solar também é muito engraçada, é muito interessante. Eu gostei muito da maneira determinada dela, sabe? Tipo, ela tá focada em fazer o doutorado dela e cumprir isso, só que é muito do que o título fala, né? Aqui, ó, quando o namoro de mentira entre cientistas encontra a irresistível força da atração, todas as teorias cuidadosamente calculadas sobre amor são postas à prova. Então, ela meio que tá, tipo, negando um pouco do sentimento dela, né? E eu gosto quando você tem um romance de mentira, trazendo o paralelo do acordo, né? E da história que a gente viu já na série, Honey e Garrett também tem um pouco dessa coisa de que eles estão num relacionamento meio fake, só que começam a se sentir atraídos um pelo outro. Eu sinto no início dessa história que ela tá muito mais afim do que ele. E eu sinto que essa resistência, sabe? Até porque ele é um professor, ele é mais velho, ela é mais nova. Então, como que ela lida com isso, sabe? E eu não sei se isso vai mudar no determinado momento que a história vai andando, mas eu sinto que a gente tem muito mais dela, até porque ela é protagonista, do que dele, sabe? O Adam é o nome dele. Então, eu tenho sentido um pouco mais dessa resistência da parte dele, até porque a gente acha que ele é o que ela também rotula dele, né? Que é tipo essa pessoa que é meio misteriosa, não se envolve, por que que ele nunca namorou, por que que ele não tem uma namorada, por que que ele não assume ninguém, porque ele tá muito focado, né, tipo, no trabalho dele e tal. Então, eu sinto que a gente ama mais ela do que ele. Então, nesse momento, eu tô começando a shippar mais os dois, porque ele também tá se mostrando não disponível pra relação, porque eu acho que essa ainda não é a palavra, mas tipo tem começado a pegar um pouco ele, sabe? Ah, essa menina é interessante, eu acho que esse romance pode me render uma. Até porque eles estão fingindo, né? Então, acho que muita coisa que ele tinha idealizado de um relacionamento é colocado à prova nesse relacionamento fake, né? E é isso, assim, eu tô na metade do livro, tô começando a shippar os dois agora. E é isso. Acho que essas são as minhas considerações. A situação com a amiga, né? Com a eu não sei como é o nome dela, como se fala. Não sei. Também é super curiosa, né? Porque, tipo, ela começa tudo isso pra mostrar que ela não tá afim do cara que a amiga tá pegando. Então, acho que é uma coisa que pode, na verdade, pode complicar ela, mas aí ela, de repente, né, se vê nesse lugar de caramba, acho que eu tô gostando. Será que é um surto da minha cabeça? E, na verdade, ela tá de fato
se permitindo, né, a viver isso. Então, eu tenho achado interessante, espero que eu me conecte ainda mais na história, porque eu tenho achado bem divertido. E principalmente porque tem essa coisa da ciência, né? Então, quando eles falam das coisas que eles fazem lá, dos experimentos, é muito interessante. E eu também fiquei muito tocada, porque eu já passei por essa parte aqui no livro, sobre a experiência dela com a perda da mãe, né? Então, como ela conseguiu, tipo, tocar a vida dela, que era, assim, a mãe era tudo na vida dela. Então, tipo, acho que também essa determinação dela para descobrir essa cura do câncer, do pâncreas, né? Então, acho que é muito, muito interessante a parte onde ela consegue se abrir com ele, de tipo, ó, essa é a minha vida. E aí ela também, obviamente, que quer dele uma parte de, ó, preciso entender quem você é, como é essa vida. Então, eu acho que esse momento onde eles se abrem um com o outro também é super interessante, um ponto alto do livro, que faz com que a gente comece a entender e a gostar desse cara. Porque logo de cara você fica só assim, ah, não, ela não merece ele. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E assim que eu finalizar o livro, eu volto com outra percepção. Beijo!